O All Terra produziu reportagens com brasileiros que moram nos Estados Unidos sobre a percepção da eleição de Donald Trump para a presidência do país, considerando que ele é um candidato que se constituiu sobre uma retórica extremamente anti-imigratória. E essa mulher falou isso. Nos Estados Unidos já tem 14 anos, eu vim para cá em 2014, quando eu cheguei aqui o presidente era o Obama, e desde que a gente chegou aqui a gente nunca teve problema com a imigração. A gente veio para cá, pra ir na Disney e acabamos ficando. E desde então a gente vem seguindo certinho, a gente paga nossos táxis, a gente chegou aqui, a gente nunca teve problema com a lei e nem nada. E quando o Trump foi eleito a primeira vez, meu irmão gosta muito do Trump, ele é a favor do Trump 100%. Eu nunca fui de eleição, mas dessa vez que ele foi eleito a segunda vez, eu fiquei muito feliz pelo fato que vai ser muito bom pro governo. Eu sei que tem as nossas cabeças em jogo, né, porque ele pode deportar várias pessoas que estão aqui ilegal, mas como ele mesmo disse, ele quer cortar as pessoas que não estão favorecendo o país dele. Eu fiquei muito feliz que ele ganhou. Eu vi que muita gente tá com medo de ser deportado, mas eu acho que a gente não tem o que ter medo. Se a gente tá fazendo as coisas certas e a gente tá vivendo um sonho americano, correndo atrás dos nossos sonhos, trabalhando, vivendo certinho, pagando o nosso taxa, não tem um porquê da gente ter medo. Eu tenho 3 filhos americanos, eu sei que isso não me garante aqui, só que eu sei que isso é muito bom pra eu ficar aqui, ter uma vida aqui com meus filhos, e eu sou a favor do Trump. Se ele preferir que eu vou embora, eu vou, mas a minha vida primeiramente tá na mão de Deus. Se Deus decidir que eu tenho que voltar pro Brasil, eu volto, e se não, eu vou ficar aqui contente com o Trump sendo presidente. E pra economia dos Estados Unidos vai ser muito bom. O que acontece aqui? Bom, uma vez mais eu trago o conceito que é mobilizado pela pensadora estadunidense Wendy Brown do oblato, essa figura do cristianismo medieval, que é aquela que se sacrifica ou se esvazia por Deus. Eu já falei no outro vídeo sobre aquele vendedor brasileiro na eleição municipal que disse que ia perder a barraquinha dele votando no candidato que ele votou, mas pelo menos ele não votou no PT. Ou seja, o que está em jogo aqui é a formação de subjetividade e circuito de afetos. E aí o oblato, a Wendy Brown traz de volta aquele que se sacrifica por Deus para dizer que há no neoliberalismo uma construção, a mudança, principalmente com a ascensão da extrema-direita, com as modulações do neofascismo, que é uma transição da teologia para o teológico nacional. Se antes o oblato, na Idade Média, se sacrificava por Deus, o sujeito, o indivíduo que se vê como empreendedor de si próprio e cuja responsabilidade do seu sucesso e fracasso está sobre si mesmo, ele se percebe como aquele que pode ser sacrificado pelo projeto teológico nacional, ou seja, todos nós somos partes de um grande recurso humano, a nação é uma grande empresa e se precisar cortar gastos, e eu for um desses gastos, paciência. Esse é um projeto muito profundo de formação de subjetividades, que eu sempre nomeio, um conceito de Michel Foucault, também trabalhado por Gilles Deleuze, de subjetivação, formação da subjetividade, do que a gente entende do mundo, do que a gente percebe, o que a gente valoriza, o que a gente desvaloriza, e formação de afetos. Inserido nessa comunidade, e, portanto, eu sou um recurso humano que talvez tenha que ser sacrificado nesse projeto maior. E aí é uma segunda camada que eu gostaria de falar, que é ela como imigrante, falando que é fã do Trump, mesmo sabendo que ela pode ser deportada. Esse é um ponto muito interessante de análise, na minha perspectiva, porque, numa primeira vista, as pessoas acham, com toda razão, uma incoerência que uma imigrante vai dizer algo contra a imigração, ou seja, ela está colocando a própria existência dela em risco. Mas a verdade é que o ponto de construção de subjetividade, de identidade desses grupos de imigrantes que acabam aderindo a pautas anti-imigratórias contra nacionais do seu próprio país e até contra a sua própria condição é se colocar como nós somos imigrantes, porém nós somos trabalhadores, nós somos sérios, e esses que estão vindo depois de nós, esses sim, causam algum tipo de problema ou podem fazer mal para a nossa imagem, ou seja, adotam um discurso anti-migratório que depõe contra si próprios, contra seus próprios interesses, para tentar se inserir. Esse é um processo psicológico que ocorre ao longo da história em várias situações, mas é um modo, portanto, de se inserir e construir sua identidade como eu sou um imigrante, porém eu sou diferente. Eu vim antes, eu trabalho, eu faço parte desse país, e esses que vêm agora, esses não são do nosso tipo, esses a gente tem que combater. Então é um processo psicológico bastante bastante cruel consigo e com os seus, né, os seus nacionais, mas que ajuda a entender um pouco por que a identidade desse imigrante não está relacionada como se sentindo pertencente a essas novas levas de imigrantes que vão tentar a vida nesse país no qual ele já vive. Isso vai acabar explicando também um pouco por que brasileiros aderem em Portugal ao Chega, que é o partido de extrema-direita anti-imigração, ou mesmo essa mulher que está defendendo Donald Trump, mesmo tendo consciência que talvez ela seja deportada ou que é contra a vontade dela. Era isso, vamos arriba!